Olá, pessoal, muito bem-vindos para a parte 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Passo a palavra, então, para o nobre colega Dr. Caio. Ok, pessoal, tudo bem, doutora Priscila? Prosseguindo aqui, então, nossa parte 2 da nossa divisão aqui do estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos fazer a leitura do artigo 2º. Doutora Priscila, pode, por gentileza, me auxiliar nessa leitura? Então, vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal, né, para os efeitos dessa lei, entende-se, então, como entes da federação, a União, entes da federação, a União, cada estado, o Distrito Federal e cada município. Que é ele traz um conceito, essa lei, bem interessante, da empresa controlada, que é o inciso 2º. A sociedade, cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da federação. Inciso 3º, ou 3, a empresa estatal dependente, que é a empresa controlada, que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com o pessoal ou com o custeio em geral, ou de capital, excluídos nesse último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Excelente, doutora. Antes de nós prosseguirmos com a leitura do artigo 2º, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês. A maioria, a gente sabe que está no âmbito municipal, a maioria dos nossos alunos. Então, sinceramente, para vocês, o mais importante desse slide que nós estamos vendo aí é o primeiro, que fala ente da federação. O que é um ente? O ente, ele é aquilo que é. Olha que interessante e curioso. A palavra ente, ela é o particípio presente do verbo ser. Exemplo, quando o sol está se pondo, a gente chama de sol poente, ou poente, né, doutora? Me ajuda na pronúncia aí. Ó. Quando uma água está brotando da terra e ela está nascendo, a gente chama aquilo ali de uma nascente, uma nascente. E existe, então, o particípio presente na nossa língua portuguesa. E aquilo que é? Você chama de quê? A gente chama de ente. Da mesma forma, nós temos as entidades. Então, o ente é, no caso, quando a gente chamar de ente da federação, nós estamos falando daqueles que fazem parte da federação, no caso nosso, da nossa República Federativa do Brasil, que é, no caso são a União, cada um dos estados, o Distrito Federal e cada um dos municípios, que são 5.568 municípios, pelo menos, na época que nós estamos gravando aqui em finalzinho de abril de 2022. Então é isso. O município é o quê? O município é uma coisa? Não, o município não é uma coisa. O município é o quê? Já parou para pensar sobre isso? O município é um ente da federação. Então vamos lá. Doutora, por gentileza, nos ajude a prosseguir com a leitura. Inciso 4. Receita corrente líquida, o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviço, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos. Na União, o valor transferido aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição Federal. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema previdenciária e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Então, pessoal, eu grifei aqui algumas palavras para o nosso estudo. E é muito importante que a gente preste atenção no conceito de receita corrente líquida. Como, repito, a maior parte dos nossos alunos são do âmbito municipal, não vamos dar muita ênfase no cálculo da receita corrente líquida da União e nem na receita corrente líquida do Estado. Mas, basicamente, doutora Priscila vai me permitir fazer um desenho aqui. Deixa um instante, por gentileza, colegas.
enquanto eu uso aqui um recurso super moderno que nós vamos acionar. Enquanto isso, doutora, quer fazer algum comentário? Quero sim. Eu quero só Diga. relembrar, então, o principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que é estabelecer, essa lei, ela tenta, então, ela busca estabelecer um limite de gastos da União, dos estados e do município, através do montante dos tributos, né, que eles arrecadam em cada um desses entes. Então, essa lei é importante, o objetivo principal, poderia se dizer dela, é esse. Doutor, pode continuar o seu desenho. Perfeito, doutora. Vamos Não fazer aqui quero, não quero parar com a sua criatividade, tá? Eu vou Não, deixar não. você na sua criatividade agora. A Deixem o doutor gente, Caio ser criativo, tá? a gente encomendou, pessoal, um sistema próprio do Vereadores Sensatos aqui, que chama Paint, brincadeira. É um jeito rápido de a gente fazer um desenho. Só para vocês terem ideia, imagine que esse retângulo represente toda a arrecadação do município. A arrecadação é o quê? Dinheiro que entra. Para vocês entenderem o que é a receita corrente líquida, eu faria da seguinte forma. Vamos pegar toda a receita do município e nós vamos tirar uma parte que é chamada de receita de capital. Tiramos o que é receita de capital? Sim, nós retiramos aqui da conta. Então, o que vai sobrar praticamente vai ser a receita corrente, no caso do município, basicamente, mas ainda não é a receita corrente líquida. O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o que é a receita corrente líquida? Olha só, ela diz que, só um instante, por favor. Ela diz que é o somatório das receitas tributárias, contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviço, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzindo, ou seja, fala que soma tudo que é receita corrente e manda tirar, no caso dos municípios, isso aqui, olha o que está escrito aqui, manda tirar a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, ainda manda fazer uma retirada aqui do parágrafo 9º do artigo 201, que praticamente não tem nada a ver com a sua realidade municipal. Então, o que a gente vai ter que fazer? Basicamente é o seguinte, aí na sua cidade, existe o regime próprio de previdência dos servidores? Ah, sim, na minha cidade existe esse regime. Então, observa se tem algum dinheiro deles misturado com o dinheiro que pertence ao poder público municipal. Imagina que tenha esse pequeno montante aqui que não pertence ao poder público, e sim ao fundo dos servidores. Coloquei de vermelho aqui esse recurso, colocar de verde receita de capital, vou colocar de azul a receita corrente líquida. Então, em tese, a receita corrente líquida, basicamente, vai ser o resultado da receita corrente menos eventual parcela que pertença aos servidores relacionadas ao fundo de previdência deles. Porque, na verdade, esse dinheiro não é do poder público municipal, pertence aos servidores. Mas para facilitar a sua vida para deixar mais simples a sua vida, é o seguinte, para ter noção do que é a receita de capital, você basicamente vai fazer o seguinte raciocínio. Você vai pegar a receita total do município, que no meu exemplo foi o retângulo preto, vamos repetir. Você vai pegar a receita total do município, deixa eu colocar aqui, e vai separar a receita de capital, que é um assunto que é trazido pela Lei 4.320. Para facilitar a sua vida, eu vou te dar umas dicas rapidinhas aqui. O que não for receita de capital vai ser receita corrente. E a receita corrente e a receita corrente líquida, elas vão dar quase o mesmo valor na maioria dos casos.
não vale para os contadores. Isso que eu estou ensinando não é válido para quem vai ter que fazer as contas reais, quem vai ter que pôr a mão na massa em relação a cálculo de percentuais, etc. Aí esse pessoal vai ter que pegar todos os centavos e fazer a conta certinho. Mas para vocês, vereadores, assessores, basta saber que receita de capital não entra na conta, vamos pegar a receita corrente líquida. Tá, Caio, mas para que eu tenho que saber isso? Só para vocês terem uma ideia. O gasto de pessoal, para vocês terem uma ideia, do município, ele pode chegar a 60% da receita corrente líquida. Então, o parâmetro é receita corrente líquida. Então, de toda essa grana que entrou aqui no município, a prefeitura pode gastar até, a prefeitura não, melhor dizendo, o poder público municipal pode gastar até 60% com pagamento pessoal, sendo que a Câmara tem uma parte desse limite e a prefeitura tem outro. O da prefeitura vira 54% da receita corrente líquida. Então, vocês têm realmente que saber qual que é a lógica da receita corrente líquida, de onde que ela vem. E aí, o jeito mais fácil de aprender isso é descubra o que é receita de capital e tira. A de capital, basicamente, vão ser 4 casos. Nós vamos ter aquele dinheiro que veio do leilão de um patrimônio, de um bem, de um direito. Juridicamente, nós vamos falar recursos provenientes da alienação de bens ou direitos. Então, veio um dinheiro aí, porque eu leiloei um carro, leiloei um lote da prefeitura. Esse dinheiro vai entrar na conta da prefeitura como receita de capital. Então, ele não entra na conta da receita corrente. Outro, receita proveniente de operações de crédito, traduzindo, dinheiro que eu peguei emprestado. O poder público municipal foi até o banco, pegou dinheiro emprestado, com autorização da Câmara e tudo mais. Esse recurso também é receita de capital. Outro, superávit financeiro do exercício anterior. Dinheiro que sobrou do ano passado, tudo certinho, não tem mais saldo de resto a pagar nem nada, esse dinheiro também é chamado de receita de capital, ele vai virar receita de capital. E um outro é a transferência de capital, que é quando um deputado, um senador, um ministério manda recursos para investimento, de maneira mais simples, né? Esse recurso vai ser chamado receita de capital. Então, feitas essas considerações, você teve uma noção de o que é a receita corrente líquida. Primeira informação é que a receita corrente líquida não é, de jeito nenhum, igual à receita total. Receita total é outra história. Não é a arrecadação do município, é uma parte dela. De maneira bem simples, você vai tirar a receita de capital da conta, o que sobrar vai ser a receita corrente, e vai ter um pedacinho de nada dela ali que você vai ter que tirar também quando tiver recurso próprio de previdência, porque esse dinheiro é dos servidores, não entra na conta. Mas, basicamente, de modo geral, essa é a receita corrente líquida nos termos que são trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutor, alguma consideração? Podemos avançar? Então, vamos avançar para terminar essa parte. A senhora pode, por gentileza, fazer a leitura para a gente? Parágrafo 1º. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87 de 96 e o fundo previsto pelo artigo 60 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 2º. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19. A receita corrente líquida será apurada, somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, né? Excluídas as duplicidades. Bem, pessoal, olha que interessante. De todas essas regras que a gente leu aqui nesse slide, vamos lá, a não ser que você more no estado do Amapá ou no estado de Roraima, eventuais recursos que a União mandava para ajudá-los aí com algumas situações, aqui fala que tem essas regras, mas essas regras elas não estão muito no dia a dia dos municípios. E essa questão aqui também do parágrafo 1º não merece muita atenção, mas o parágrafo 3º merece muita atenção. A receita corrente líquida, ela é calculada por períodos de 12 em 12 meses.
Então, vamos supor, eu e a doutora Priscila estamos gravando esse vídeo no dia 27 de abril de 2022. Eu quero saber qual que é a receita corrente líquida que nós temos aqui no município Sensatez. Vejamos, o mês de abril não acabou ainda, então não dá para saber qual que é a receita corrente líquida referente a abril. Mas também não adianta querer saber só de março, porque não vai ter utilidade nenhuma. Nós vamos ter que pegar a do mês em referência, que no caso vai ser a de março, que foi o último mês fechado, e dos 11 meses anteriores a março. Fazendo a conta sem dificuldade nenhuma, nós vamos chegar até abril de 2021. Então, nós vamos ter 12 meses, contando março de 2022, fevereiro de 2022, janeiro de 2022, e os do ano de 2021 até dar 12 no total, que nós vamos pegar, então, a de abril, maio, junho, julho, até março. Por que isso é importante saber? Porque a gente já deu um spoiler para vocês aí de que a receita corrente líquida é um parâmetro para gasto de pessoal. Mas se ela é um parâmetro para gasto de pessoal, quer dizer que se o prefeito passar do limite, terá problemas, sim. Mas como que a gente vai olhar esse limite? É todo dia, toda semana, a cada 15 minutos, a cada segundo? Não, não. Nós vamos usar parâmetros que sejam definidos com a referência de meses e sempre olhando os últimos períodos de 12, no caso, um mês em referência e mais 11 anteriores. Isso é importante que vocês saibam. Doutora, alguma consideração sobre esse ponto? Podemos passar. Podemos avançar. Uhum. Agora é o seguinte, pessoal, nós encerramos o segundo bloco do nosso curso e em breve nós retornaremos com a parte dos instrumentos de planejamento. E já temos uma curiosidade aqui, olha só, o PPA foi vetado. O que aconteceu? Não perca o nosso módulo 3, que a gente vai explicar. Ah, ele foi vetado na Constituição? Não, foi vetado na Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso vai trazer algumas implicações para vocês. Doutora Priscila, obrigado. Vamos encerrar o nosso segundo bloco, tá bom?